Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu queria que você que recebeu esse CD, preste atenção. Você vai assistir um testemunho. E esse testemunho vai mostrar para você que a sua vida, a sua família, o seu lar pode ser transformado. Se você tem um filho nas drogas, se você tem um filho viciado, um marido viciado, se você é uma pessoa viciada, se você é uma pessoa que aos olhos humanos você diz, para mim não tem jeito, eu quero dizer para você que tem jeito sim. Tem saída, tem solução, por maior que seja o seu problema. Eu gostaria que você acompanhasse o testemunho da dona Elma. A dona Elma que 35 anos da vida dela, ela sofreu nos vícios, ela sofreu com doenças, ela sofreu com a sua família. Para você ter ideia, ela teve um filho e ela veio ter esse filho nas suas mãos depois de grande. Ela sofreu muito. Eu gostaria que você acompanhasse esse testemunho e daqui a pouco a gente volta. Acompanhe esse testemunho. Igreja Restaurando Vidas. Domingo do Poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para você que sofre com doenças, dificuldades financeiras, brigas na família, o pastor Cláudio Vieira e a pastora Adriana Lima estarão clamando e orando pela sua vida. Domingo do Poder de Deus, em São Vicente, Rua Frei Gaspar, número 2725. Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai saber hoje a história de uma senhora que mora na cidade de São Vicente, uma senhora que era uma ex-traficante, mas não apenas uma traficante, mas uma pessoa que enganjou no mundo do tráfico de uma forma horrorizada. Você deve acompanhar esse testemunho. Se você tem filho drogado, se você tem alguém na sua casa viciado, alguém na sua família que se veredou nas drogas, eu queria que você acompanhasse esse testemunho. Vai ajudar a você e vai ajudar essas pessoas. Essa mulher está aqui do nosso lado, a dona Elma. Dona Elma, bom dia. Bom dia. Dona Elma, eu queria saber um pouquinho como tudo começou na vida da senhora. Bom dia, a todos. E dizer que para mim é muito importante estar passando esse relato, de algo que aconteceu na minha vida. Foi muito sério, tive uma vida totalmente destruída, por falta de conhecimento da palavra de Deus, de conhecer a Deus. Vivia numa vida errônea, desregrada, no submundo do crime. Traficante, usava também, era usuária. E sou de Mato Grosso. E lá eu me envolvi com as piores espécies, Então tudo começou lá em Mato Grosso. Isso. Tudo começou em Mato Grosso. Lá que a senhora começou a se veredar no mundo das drogas. Exatamente. Exatamente. Como foi a primeira vez que a senhora primeiro começou como usuária ou a senhora já se tornou logo uma traficante? Não. Eu comecei com 13 anos de idade. 13 anos? Isso. Adolescente. Era uma menina. Mas não fiquei, foi só uma vez, Mas assim,
Eu estava com uma imensa dor de cabeça, eu tinha muita enxaqueca na época, né? Hoje eu sei que já era espiritual, né? E comecei e fui tomar um comprimido de uma menina que também já era traficante na época, e ela tinha 15 anos na época. E ela me deu, né, um êxtase na época. Estava com dor de cabeça? Exatamente. Ela queria disse... um comprimido para dor de cabeça? Exatamente, para passar a dor. Fiquei 2 dias, né, totalmente fora de mim, né? Em êxtase Quantos mesmo. dias? 2 dias. 2 dias? 2 dias. Saiu fora da... Saí fora. É forte, assim? Forte, é forte, é muito forte. Êxtase? Êxtase. E meus pais adotivos, né, que eu sou filha adotiva, preocupados, querendo saber o que estava acontecendo. Mas fora de si mesmo, ela não sabia o que fora, nada. não sabia. 2 dias sem saber o que estava fazendo? Não, 2 dias na minha casa, mas assim, totalmente... assim, totalmente assim, alucinógena mesmo. Totalmente alucinógena. Mas, enfim, né? Aí houve todo um processo, meus pais entraram, né? Foram falar com os pais dela, enfim e tal, mas aí eu não usei mais, né? Mas aí eu comecei já com 17 para 18 anos, aí eu entrei realmente. A senhora experimentou com 13 anos. A primeira vez. Porque ela exatamente. Enganou a senhora, verdade, dizer. Enganou, falou para mim um comprimido para dor de cabeça. Falou para mim tomar e ainda ir para casa, né? Olha, eu era muito criança, eu tinha na época o quê? 13 aninhos de idade. 13 anos é adolescente. Nossa, era uma menina mesmo, né? Uma menina. E 13 anos naquela época para 13 anos de hoje, completamente diferente, totalmente diferente, né? Verdade. Então, e aí 17 anos a senhora se veredou mesmo no mundo das Sim, né? A raiz de tudo isso, pastor, é muito importante que a gente venha falar sobre isso. No meu caso, foi a rejeição. A senhora foi rejeitada. Houve uma raiz de rejeição, né? Por ser adotada? Exatamente, porque quando você é rejeitada, automaticamente você Satanás... vai procurar alguma coisa... Sim, mas Satanás já vem e te adota. E é verdade. Não é verdade? Verdade. Então, e eu comecei assim, aí na escola... E na verdade, quando a pessoa é rejeitada, que agora, nesse momento, acredito, tem muitas moças, muitas senhoras até, que hoje estão agora assistindo essa programação, vendo o testemunho da senhora, que também se encontra dessa forma, rejeitada. Verdade. Rejeitada pela família. Quantas pessoas não conhecem os pais? Sim. Quantas pessoas não conhecem a sua família? É verdade. A senhora tinha ali pais adotivos. Sim. Que acredito que no começo era diferente. Sim. Por mais que, podemos dizer, depois a senhora veio notar toda essa rejeição, mas no começo acredita que eles procuravam fazer o melhor para a senhora. Sim. Que podemos dizer, que a senhora pudesse ali se achar segura como uma adolescente, como... Na realidade, pastor... Ou desde o começo? Eu fui adotada por uma família bem de vida, financeiramente. Né? Mas eles tinham, assim, vinha do catolicismo, né? Então eu fui batizada, fui crismada, de acordo com a vontade da crença deles, né? Eu não tinha entendimento disso ainda. Então, eles me davam muito, assim, coisas materiais. Procuravam preencher o meu espaço, né? O espaço que eu digo do amor, que isso eu não tive com eles. O afeto, a senhora queria o afeto exatamente. De pai e mãe, podemos dizer. Exatamente, de amor, de carinho, isso eu não tive. Então, eu tive sim as melhores roupas, os melhores sapatos, o melhor brinquedo, enfim, né? Isso, mas isso não me preenchia. Entendi. Então, eu sempre senti um vazio. E eu só fiquei sabendo que eu era adotada quando eu tive, que eu já... Quantos anos? Eu fiquei sabendo que eu era adotada com 13 anos. 13 anos. Exatamente. Então já muda a cabecinha Totalmente, a minha cabeça, ela
mudou totalmente. A senhora chegou a conhecer os seus pais? Não, biológicos? nunca cheguei a conhecê-los, perguntei na época, Não falavam? eles desconversaram, enfim, eu não fiquei sabendo realmente, né, foi uma coisa que ficou assim no ar mesmo, né, e aquilo, depois eu deixei, fui, mas assim, psicologicamente foi mexendo comigo, né, Entendi. com o meu psicológico, enfim. Então, na verdade, dona Elma, tudo começou, você, amigo telespectador, veja que a situação, tudo começou lá atrás. Quando ela descobriu que ela era adotiva, então a cabeça dela começou a mudar. E você sabe que nessa hora começa um trabalho, podemos dizer, das forças espirituais, né, dona Elma? Exatamente. Porque, como a senhora disse, a senhora se sentiu rejeitada, então essas forças do mal logo adotou a senhora, Com usando certeza. quem? Amigos, Verdade. pessoas. Olha, você não pode ficar triste assim, eu vou te levar num lugar, olha, nós vamos sair, nós vamos passear. Então, a pessoa logo ela procura preencher esse espaço. Então, você que está nos assistindo agora, eu queria que você acompanhasse o testemunho dessa senhora. Hoje, graças a Deus, está liberta, livre, mas esse Glória a testemunho eu Deus. não posso nem passar para você em apenas uma etapa. Vai ser algumas etapas o testemunho dela. Alguns dias. Hoje nós vamos passar uma parte, amanhã outra, depois outra, até finalizar o testemunho dela. Porque é grande o testemunho dela. Começou tudo com 18 anos. 17 para 18. 17 para 18 anos, já comecei a tomar vinho, champanhe, né? Depois vem para cerveja, aí depois umas doses de Steinegg. Steinegg? Steinegg é um álcool, né? Nunca ouvi falar. Que os ricos gostavam de tomar, né? Então, assim, é meio que suave, mas na realidade, né? Álcool é álcool, né? Ele traz, assim, para o nosso corpo, né? Assim, uma destruição mesmo, né? Então tudo começou 17 para 18 anos. Isso. Só me diz uma coisa, com quantos anos que tudo isso acabou da tua vida? Quantos anos a senhora tinha? Bom, quando eu larguei tudo, que eu deixei tudo, que eu vim, né, para o Senhor, tive um encontro com o Senhor Jesus, foi no dia 12 de junho de 92. 12 de junho de 92. Isso, de 92. Então foram quantos anos de vício? Foram 35 anos. Né? 35 anos? 35 anos, mais ou menos. Então você daqui a pouquinho vai ouvir mais um pouco da história dela. Nós vamos a esse intervalo e eu já volto. Preste atenção, se você tem alguém viciado, drogado, alguém que se veredou no mundo das drogas, tem saída. Foram 35 anos que essa senhora viveu envolvida no tráfico, envolvida com as drogas, mas ela se libertou. Então, dona Elma, a senhora hoje, podemos dizer, depois de 35 anos, é outra pessoa. Renovada, transformada, liberta pelo sangue do Cordeiro. Agora me diz uma coisa para que os telespectadores possam assistir e saber, 17 anos, a senhora começou com vinho, com cerveja, como qualquer outro adolescente, né? Tipo para curtir. Como diz, eu vou curtir minha vida. Eu tô, como diz, eu tô desgostosa da vida, agora que eu sei que eu sou adotiva, agora que eu sei que meu pai e minha mãe me desprezou, não sei quem é. A senhora não conheceu o pai e a mãe? Não conheci. Não conheceu. Me senti rejeitada, né? Então ali a senhora procurava, podemos dizer, refúgio na bebida. Verdade, era uma fuga mesmo. E eu costumo dizer que a bebida sempre puxa outras coisas. Isso. Então da bebida... Isso. Um abismo sempre puxa nos leva a outro abismo. É verdade, um abismo sempre leva o outro. Verdade. Então nos conta
Como começou? Então, aí na escola, né, eu fui me envolvendo com pessoas da pesada, com traficantes, né? Na escola? Na escola, já adolescentes, mas dentro da escola já tinha aquelas pessoas, aquele grupo, né, que já traficava ali dentro da escola. Lá em Mato Grosso? Isso, em Mato Grosso. Já trazia para dentro da escola, né, as pedras. Naquela época a pedra não era o que é hoje, que no caso é o crack, né? As pedras antigamente era isso, era os comprimidos, né? Artane, Disbutal, Preludim, né? Então era essa Como forma. é o nome? Preludim, Artane, Disbutal, êxtase. Então isso era pedra antigamente. Hoje pedra é a borra da cocaína, né? Que eles fazem e transformam em crack, né? Com alguns incrementos também. Mas então eu comecei assim, né? Porque são drogas sintéticas. Eles né? traziam para a escola. Sim. E a senhora começou ali Isso, aí a ser uma usuária. a ser uma podemos dizer. usuária de pedra na época, né? Então, mas isso aí são drogas sintéticas, né? Sintéticas. E aí, aí eu comecei a usar, e só que assim... E as sensações, quais eram? Ah, variadas, né? Cada uma tinha um tipo, né? Mas todas eram alucinógenas, todas. Né? Eu ficava totalmente transformada, fazia coisas que se eu tivesse consciente eu jamais faria, né? Por exemplo? Por exemplo, dirigir carro, né? Eu não tinha carteira, mas eu dirigia, sabe? Fazia loucuras com o carro, já batia algumas vezes, né? Eu não sabia nadar, eu nadava, drogada, Caramba! verdade. Não sabia nadar e nadava? Não. Rapaz! Eu não sabia nadar e eu nadava. Eu, depois, assim, que me falavam, eu falava, meu Como Deus, que que eu nadei? loucura, como é que eu nadei? Rapaz! Exatamente. Então, você faz coisas quando você está, né, vivendo nesse período, né, de êxtase, né, com as drogas, é, assim, incrível. A pessoa, depois que ela sai podemos dizer, dessa ilusão das drogas, Ilusão das eu acho que drogas. ela olha assim e fala, meu Deus, o que é que eu fiz? O que eu fiz, pastor? É dessa Verdade, forma? É dessa forma. É dessa forma. E aí fui aumentando, Então começou né? com drogas sintéticas. Exatamente, com drogas sintéticas. E aí, conta mais. E aí fui indo, né? Aí me envolvendo cada vez mais, né, no submundo do crime. Aí eu já comecei a me envolver com um traficante da pesada, com aqueles que traziam drogas de avião, de helicóptero. Caramba. Aí eu já comecei a ir para um lado muito mais pesado, né? E incrível, né? Porque hoje eu vejo assim, que realmente Deus tinha um propósito com a minha vida. E o adversário da minha vida já sabia disso. Então ele tentou abortar isso aí, né? Ah, com certeza. Indo à frente no meu caminho, e ele colocava mesmo pratos altos na minha frente, sabe? Então era só traficante da pesada mesmo, os altos, Da alta. da alta, sabe? Que só tinha carrão, que andava de avião. Mas a senhora sabe? tinha uma condição boa financeiramente. Praticamente eu andava no meio deles, né? E assim, e aí fui indo, né? Comecei Sim. a usar. Não, eu quero que a senhora entenda uma coisa. A senhora, os pais da senhora adotiva não tinham uma condição financeira boa? Tinha uma condição boa, me Mas por vestia que os bem, eu me teus olhos calçava se bem. encheram no que eles tinham? Não me encheram no que eles tinham, me enchia assim, de ter um ciclo de amizade um pouco alto, entendeu? Entendi. Então, não no que eles tinham, Entendi. porque o que eles tinham, praticamente eu também tinha, Exato, né? é isso que eu tô Quer falando. dizer, quem tinha era eles, né? Meus pais adotivos, mas eu usufruía, claro, Exato. né? Eu morava, convivia com eles, né? Então, e aí era isso, eu queria cada vez mais adrenalina, né? O negócio é esse, né? Você quer cada vez mais adrenalina. Então, você quer fazer tudo aquilo que você não pode fazer, né? Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu passava dias e noites, né? Com a galera, com o grupo, fazendo só coisas erradas, né? E não